Nesse instante eu queria que você tomasse a sua Bíblia e que você se colocasse em pé. E você vai levantar a sua Bíblia nesta manhã e você vai cantar a grandeza do Senhor. O coral vai proclamar: quão grande és tu, quão grande és tu. Esta é uma música que nós queremos cantar bem essa fase. Enquanto você vai levantar a sua Bíblia, o coral vai estar cantando essa verdade. Mas vamos proclamar e logo em seguida o coral vai cantar. Levante bem alta a Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Põe sua Bíblia assim no coração e vamos juntos.
Aleluia. Senhor, Tu és tão grande que os céus dos céus que Tu criaste é bem menor do que o Senhor. Que nesta manhã Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, aponte o caminho, ó Pai, da esperança, da salvação e da graça do arrependimento aos que estão longe dos Teus caminhos. Conceda ao pregador, ó Pai, Tua sabedoria e a Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Essa noite eu estava conversando com a Renata. E eu dizia para ela: filha, você já pensou que você, durante 18 anos seguidos, 18 anos, você dormiu? E eu falei para ela: filha, tem 22 anos que eu durmo. Porque 1/3 da nossa vida nós dormimos. Faça assim. Dormimos. Eu vou falar sobre dormir hoje. Por isso que eu vim até com uma roupa que é um cobertor. Exatamente para mostrar também o que é. 1/3. Faz assim. 1/3. 1/3. Para alguns é 1/3 e um pouquinho mais. Mas o normal é 1/3. Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Efésios capítulo 5, o verso 14, é uma sacudida para todos nós, dizendo assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos ler juntos? Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Outra vez. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Queridos, quem inventou o sono foi Deus. E o sono é considerado uma bênção. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Ele faz é glorioso. Tudo. Foi Ele que inventou o sono. O sono é considerado uma bênção. Confie em Deus para abençoar você com o sono. O sono é uma bênção. Tem muita gente que não tem essa bênção, mas existe uma bênção para todos nós, chamada sono. Vamos ler o Salmo 3, o versículo 5. Se perto de você tem alguém sem a Bíblia, você vai oferecer a sua para ele, e ele vai ter o resto da vida para meditar no que nós vamos ler agora. Salmo 3, o verso 5 diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. São duas bênçãos: a bênção de dormir e a bênção de acordar. Tem gente que até morre dormindo, mas aqui a palavra diz: deito-me e pego no sono. Ou seja, é uma bênção para você não ficar revirando na cama o tempo todo. Não há uma bênção para você que você precisa entender que o sono é uma bênção do Senhor. Deito-me e pego-me no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. O Senhor te sustenta não apenas enquanto você está acordado. Naquela hora que você está dormindo, o Senhor te sustenta também. Quando você lê o Salmo 4, o verso de número 8, Salmo 4, verso 8, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito. É por isso, preste atenção. Não durma sem orar. Não durma sem orar. Não durma. Porque na oração, antes de dormir, é aquele momento de você tomar como se fosse um banho espiritual.
ou seja, talvez mágoas, tristezas, pecados. Ou seja, se você dormir, sendo corroído pela culpa, você deita, mas o sono parece que não chega, situações estão ali. Por isso diz aqui o texto: em paz me deito. Mas para você deitar em paz, você precisa estar em paz com Deus e em paz no horizontal também. Ou seja, se você deita com a vida tão confusa, com coração de amargura, falta de perdão, falta de pedir perdão ou de dar perdão, a culpa está ali e a coisa não vai funcionar. E a palavra diz: em paz me deito. E logo, faça assim, logo. E logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O Salmo 127, o versículo de número 2. Salmo 127, o versículo de número 2, diz assim, algo que você precisa fazer. Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá, enquanto dormem. Ou seja, Deus é um Deus que trabalha em nosso favor. Muitas vezes nós achamos que estamos trabalhando para Deus. Sabe, não é o nosso trabalho para Deus. É igual como um pai. Eu lembro quando o Dedé era pequeno, assim bem pequenininho, eu ia com ele no supermercado, enchia a sacola e deixava ele segurar do outro lado. E ele achava que estava segurando mesmo. Mas quem estava carregando lá os 20 quilos era eu. E ele vinha todo folgoso, achando que ele estava levando os 20 quilos. Assim é com Deus também. Muitas vezes nós achamos que nós é que estamos levando os 20 quilos, mas é Ele que está levando. Nossas cargas Ele que leva. Por isso a palavra diz: inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Depois do livro de Provérbios você tem Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra de graça, de sabedoria, mas em Eclesiastes capítulo 5, o versículo de número 12. Eclesiastes 5, verso 12. Aqueles trabalhadores assim que trabalham no trabalho braçal, ou seja, tem uma diferença daqueles outros que trabalham muito lá com o cérebro e outras coisas assim. Mas aqui diz assim, os dois têm o mesmo tipo de trabalho, mas diz assim, Eclesiastes 5:12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. É tão interessante que o rico nunca diz assim, basta. Nunca diz basta, não para. Poucos dias eu estava lendo um histórico sobre o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar. Um homem, gente, já podia estar descansando agora, mas continua trabalhando. Ou seja, imagine isso. Diz aqui, mas a fartura do rico o quê? Não deixa o quê? Dormir, e há tanta confusão. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Deus liberta do medo e nos dá sempre um sono assim agradável. Olha o que está escrito no Salmo 91, o verso de número 5. O que o Senhor faz? Ele tira exatamente toda essa opressão assim do medo, para que a gente possa ter um sono tão tranquilo. Salmo 91, o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O que são esses terrores noturnos? São exatamente investidas das trevas, são setas do maligno. Quando você tem esse entendimento que a sua vida está nas mãos do Senhor, esses pesadelos, influências, sementes malignas, a palavra diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia. Há uma promessa para o seu coração. Provérbios capítulo 3, o verso de número 24. Provérbios
capítulo 3, verso 24. Quando você escolhe viver a realidade da palavra do Senhor, em Provérbios diz: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Suave. Quando a pessoa dorme e tem aqueles pesadelos, aquela confusão e tudo, ele acorda, em vez de acordar descansado, ele acorda mais cansado ainda. Mas a palavra diz: quando te deitares. É quando, não é se. Tem gente que não quer dormir. A palavra diz que Deus fez o dia, separou um terço dele para você dormir. Diga para o seu irmão: vai dormir, meu irmão. Vai dormir, meu irmão. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será o quê? Suave. Não é sono de pesadelo, confusão nenhuma. Agora, quantos aqui são crentes em Jesus? Amém? Nós temos aprendido muito com Pedro. Falamos dele, da sua negação, falamos da sua restauração. Mas olha, quando você entende essa verdade, houve um momento que Pedro, por causa do seu testemunho, foi preso. Observe o texto. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 7. Atos capítulo 12. Pedro estava preso, na cadeia, as mãos dele acorrentadas, as duas mãos. Do lado de fora, soldados ali, e muitos o perseguindo e gritando. Olha o que ele estava fazendo. Atos 12, verso 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 soldados para o guardarem. 16 soldados para guardarem ele, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Agora imagine, Pedro ia ser morto no outro dia, com certeza. Pedro estava ali, 16 soldados em volta dele, escuro, noite. Pedro tinha família, tinha mulher, tinha filhos. E o que ele estava fazendo? Dormindo. Deus teve até que mandar um anjo para acordá-lo, porque ele não acordava sozinho. Deus nos liberta do medo, nos dá esse sono agradável. Logo que Deus faz o homem, há um momento quando Deus quer trabalhar na vida do homem, eu sempre põe o homem para dormir. E sempre é um sono profundo. Fale comigo. Sono profundo. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Lá no Éden. Gênesis capítulo 2. O verso de número 21. Gênesis 2, 21 diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E você sabe o que ele fez com a costela? Esse ser tão lindo, tão maravilhoso, tão cheiroso, tão abençoado, que é a mulher. Então o Senhor Deus fez cair o quê? Pesado sono.
Sabe, querida, Deus faz isso. Deus faz, apesar do sono. E Deus faz os outros dormirem também. Em 1 Samuel, capítulo 26, o versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 26, o verso de número 12. 1 Samuel 26, o versículo de número 12. Havia uma confusão, Saul estava perseguindo Davi, e Davi vai numa situação, e acontece que Saul, o rei Saul, entra dentro de uma caverna, e ali estava cheio de soldados, e olha só o que Deus fez. 1 Samuel 26, 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém os viu, nem os soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído um profundo sono. Ou seja, o Senhor Deus fez que todos ali, os inimigos de Davi, inclusive Saul, todos, Deus trouxe sobre eles o quê? Um profundo sono, e todos dormiram. Muitas vezes nós achamos que quanto mais preocupados formos, ou quanto mais acordados nós ficarmos, aí é que nós vamos resolver as coisas. Mas Deus que criou o sono, Ele estabeleceu um princípio que Ele trabalha muitas vezes enquanto nós estamos dormindo. Quando você lê Ezequiel 34, verso 25, Ezequiel 34, o verso de número 25, é um texto falando das ovelhas. Nós somos essas ovelhas. Muitas vezes nós habitamos no deserto, mas nós dormimos, por incrível, nos bosques. Diz assim: farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão no bosque. Muitas vezes você pode estar no deserto, irmão, pode estar no deserto e dormir como se você estivesse no bosque. Quando eu li todo o capítulo 34, fiquei tão maravilhado com essa verdade. O Senhor falando aqui, ovelhas que estavam assim no deserto, naqueles momentos assim tão secos, mas a palavra diz, mas elas vão dormir como se estivessem dormindo aonde? No bosque. Muitas vezes nós achamos assim, eu não posso dormir, há problemas, existem tempestades, e se eu não tiver acordado? Querido, siga o exemplo de Jesus. Olha o que Jesus Cristo fez. Mateus 8, 24. E Paulo, o apóstolo, disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu tenho que imitar Jesus. E olha o que Jesus fez. No meio de uma tempestade, no meio de situações assim terríveis. Olha, Mateus 8, verso 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entre mentes, o que Jesus estava fazendo? O que ele estava fazendo? Será que você é melhor que Jesus, querido? Você acha que se você ficar acordado, arrancando o cabelo, chutando balde, andando para lá e para cá? Não! Tinha uma tempestade. Sabe o que é isso? Tempestade, o barco. E diz aqui assim, a tempo de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entre mentes, porque Jesus dormia. Fala para o seu irmão, meu irmão, vai dormir, meu irmão. Quantas vezes a gente acha assim que quanto mais agitado a gente for, quanto mais preocupado a gente ficar, mais santo nós vamos ser. Querido, não é assim. Deus é que fez o sono. Deus é que fez o sono. Se você não consegue dormir, meu irmão, existem algumas coisas para você fazer. Quando você não conseguir dormir, fala para o seu irmão assim, vai orar. Fala com ele. Vai orar. Fale para ele. Vai orar. Se você não consegue dormir, vai orar, meu irmão. Não pense que você ficar rolando na cama, não, vai orar. Salmo 42, verso 8. Salmo 42, o verso de número 8. Salmo 42, o verso 8, diz assim: contudo, Senhor, durante o dia
me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Eu não sei, Gustavo, se você, Ana Paula, canta dormindo, já ouviu ou não? Você também está dormindo, então não dá para ouvir. É Cassiano, o Dé canta de dormindo. Ele ronca. Não sei. Mas aqui a palavra diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Mas à noite, você está ali tão indefeso, não é assim? E à noite comigo está o seu cântico. E que uma oração ao Deus da minha vida. Olha o verso, capítulo 63, Salmo 63, o verso 6. Sabe quando você deita, comece a meditar, não simplesmente só nos problemas, na conta que você tem que pagar amanhã, aquela situação. Querido, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito. Comece a meditar na grandeza do Senhor, na fidelidade, no amor, na misericórdia, na bondade. É essa a verdade. Agora eu queria apresentar para os irmãos algumas razões por que não se consegue dormir. Existem algumas razões de Deus para algumas pessoas não dormirem. E você precisa ter a sensibilidade de discernir elas. A primeira delas é quando o Senhor quer falar com você. Muitas vezes, quando estamos acordados, tão envolvidos em tantas coisas, agitados, isso e aquilo, nós não conseguimos ouvir Deus. Em alguns momentos, Deus até para operar, faz como os médicos, dá uma anestesia, porque muitas vezes a gente fica atrapalhando. Muitas vezes Deus nos coloca para dormir, porque Ele quer falar conosco. Outras vezes nós não conseguimos dormir, porque Ele quer falar conosco. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 3, é exatamente quando Deus não nos deixa adormecer, porque Ele tem algo para fazer. 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim: E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha entendido, tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi ele e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Em alguns momentos não dormimos, porque o Senhor quer falar conosco. E é tão importante você responder como Samuel: Fala, Senhor. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Às vezes, Deus permite isso para realizar a sua vontade. No livro de Esther, há um episódio, e o livro de Esther é um dos livros lindíssimos da Bíblia,
da intervenção do Senhor para com seu povo. Esther, capítulo 6, os 3 primeiros versículos. Quando o povo judeu estava vivendo um momento assim, de tanta opressão, Deus fez com que o rei não dormisse. Deus pode fazer dormir, pode fazer também não dormir. Olha o que está acontecendo. Esther capítulo 6. Tudo estava preparado para que Mordecai fosse morto. Mas olha o que acontece. Naquela noite o rei não pôde dormir. Imagine, o palácio do rei, o colchão do rei, todo o conforto. Naquela noite o rei não pôde dormir. Você sabia que nós podemos orar para Dilma não dormir? Podemos. O rei aqui não dormiu. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Verso 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigdan e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardadores da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Ou seja, Deus fez com que o rei, a máxima autoridade, não dormisse. E naquela noite, insone, ele começou a ler os jornais da época e percebeu que o que havia acontecido. E esse homem, Mordecai, que havia denunciado aqueles 2, não havia recebido absolutamente nada. Às vezes Deus permite isso para realizar a sua vontade. Agora, quando nós estamos atribulados, preocupados, muitas vezes não conseguimos dormir. Mas é importante você ler o que está escrito aqui no Salmo 77. Abra comigo. Salmo 77, o versículo 3 e o verso 4. Salmo 77, verso 3 e 4. Há um momento que você, quando se está preocupado, atribulado, lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Aí ele vai trazendo essas verdades ao coração. Quando você experimentar isso, é bom você lembrar esses momentos. Quando há tantas lutas, como você lê aqui no Salmo 6. O Salmo 6 mostra exatamente uma noite insone. Mas por quê? Salmo 6, os 10, é um salmo pequeno, são apenas 10 versículos, e diz assim: Senhor, é como se ele estivesse fazendo essa oração: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está perturbada. Profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas um alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. No verso 6, ele descreve um momento assim, tão terrível. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito
de minhas lágrimas o alago. O choro pode durar uma noite toda, mas a promessa diz qual é? A resposta. A alegria, ela brota ao amanhecer. Quando Daniel estava para ser lançado, tinha sido lançado na cova dos leões. Já tinha sido lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, olha que episódio para nos ensinar. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. O rei Dario passou a noite em jejum, incapaz de dormir, não conseguiu dormir. Daniel capítulo 6, você conhece a história. Verso 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é da lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que os reis sancionem se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. E foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E quando você lê o episódio, Daniel na cova dos leões estava o quê? Dormindo. E o rei estava acordado. O Senhor faz isso. Não apenas faz, mas Ele continua fazendo a mesma coisa. Existem algumas boas razões para não dormir. Fale para o seu irmão: meu irmão, em muitos momentos, você não vai dormir para orar desesperadamente. Querem ver? 1 Samuel capítulo 15, o versículo 11. 1 Samuel capítulo 15. O verso de número 11. Saul estava pisando tanto na bola, uma situação tão complicada. E Samuel, que havia, olha o que ele diz aqui, 1 Samuel 15, 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Deus falando. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite o que ele fez? Clamou ao Senhor. Ele passou toda noite clamando ao Senhor. Há um desespero. Em Lucas capítulo 6, o versículo 12. Lucas capítulo 6, o verso de número 12. Lucas 6, o verso de número 12. Jesus, antes dele chamar os discípulos, ele passou uma noite inteira orando. Diz aqui, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu não sei se você já passou uma noite inteira sozinho orando. Uma vigília de oração tem momentos de oração. Mas aqui fala de uma noite inteira clamando, suplicando. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 9 e 10. 1 Tessalonicenses capítulo 3, os versículos 9 e 10. É o testemunho de Paulo. 1 Tessalonicenses 3, 9 e 10 dizem:
Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Eu confesso aos irmãos que cada momento que eu tenho a oportunidade de chegar no púlpito para trazer a palavra aos irmãos, é tão grande a responsabilidade, o peso, porque nós não estamos prontos. Existem muitos que carregam deficiências na fé. E quantas vezes à noite é o nosso clamor, a nossa súplica. Paulo está dizendo, orando noite e dia, com máximo empenho. Ele falando aos Tessalonicenses, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Por isso, que seu líder de célula é aquela pessoa que sabe o seu nome. Ele sabe aquele momento que você está passando. Muitas vezes vem uma angústia no meu coração quando eu encontro um irmão. E uma das primeiras perguntas que eu sempre faço para ele, para eu conhecer um pouquinho melhor, eu pergunto assim: quem é o líder da sua célula? E quando ele diz assim, não, eu não estou em célula nenhuma, eu passo a ter uma preocupação grande. Que preocupação? Porque ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser acompanhado. Você participar da reunião aos domingos de uma celebração como esta é algo tão glorioso. Mas amanhã é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o outro domingo. Você precisa deixar que a igreja cuide de você. Você precisa. Ninguém pode dizer assim, não, eu não preciso. Nós precisamos. E o modo como nossa igreja funciona, você deve estar numa célula. É um prejuízo tão grande para aqueles irmãos que não estão numa célula. Porque Paulo está dizendo aqui, o desejo dele ver, chegar cara a cara. E ele diz assim, e reparar as deficiências da vossa fé. Eu não vou perguntar quem não está em célula, mas eu tenho orado. Nós temos orado. Os pastores da igreja têm orado, temos trabalhado para alcançarmos esse objetivo. Devemos todos os irmãos envolvidos numa célula. E quando você está envolvido nela, não apenas você tem o cuidado, mas a sua saúde espiritual é outra, o brilho do seu rosto é outro, por causa desse envolvimento. Agora, razões para você não dormir, aqui está, para orar. E outras vezes, você tem que levantar bem cedo para orar. Sabe por quê? Olha, Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, o verso de número 35, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus é o nosso modelo. Nem sempre diz que levantou todo dia alta madrugada. Nós já vimos Jesus dormindo até dentro do barco, no meio de uma tempestade, nos deixando um exemplo. Mas aqui diz, tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Não é que você tem que sair lá para um lugar deserto, não, você pode ir para um outro cômodo da sua casa. Talvez a esposa sair lá para aquele quarto, ou lá o quarto da empregada, até no banheiro. Quantas vezes ali? Me lembro de uma irmã que fazia isso, alta madrugada, mas para ela não dormir, ela ficava em pé, em cima do vaso sanitário, orando. Em pé, para não cair, para não dormir. E ele se derramava diante do Senhor.
alta madrugada. Alta madrugada, alta madrugada, alta madrugada. Você pode fazer isso. O Salmo 57. Salmo 57, verso 8 e verso 9. Salmo 57, versículo 8 e 9. Diz assim: desperta a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Ou seja, é o momento que não é que você vai ser acordado, é você que quer acordar a alva. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. O Salmo 119 é um livro que é um salmo inteirinho que proclama a beleza da palavra do Senhor e a vida de oração. O Salmo 119, o verso 147. Você ora lendo a palavra, você ora lendo, orando a palavra. E aqui ele diz assim, Salmo 119, 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiantemente. Vamos ler juntos? Não, vamos todo mundo junto. 1, 2 e... Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiantemente. Algumas vezes, razões, momentos da nossa vida, nem sempre vai acontecer, mas em alguns períodos, não dormimos para trabalhar. Quando lemos em Gênesis 31, verso 38 ao 40. Aqui encontramos um momento na vida de Jacó, e ele dá um testemunho da vida dele. Existe tempo de plantar e existe um tempo de colher. E vocês vão perceber aqui como ele trabalhava. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e nem comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Agora, muito cuidado, porque isso tem um limite. Você tem que dormir. Fala para o seu irmão, você tem que dormir. Você pode fazer isso um pouquinho só, porque senão fica bagunçado. Cuidado para você não ficar exausto. O Salmo 127, o verso de número 2. Encontramos Jacó naquela loucura toda, trabalhando dia e noite, porque tinha bagunçado a vida dele lá atrás, e ele estava vivendo as consequências. Mas aqui o Salmo 127, verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Agora, para terminar, quando não é bom dormir? Estamos falando muito de ter que dormir. Mas agora, quando não é bom dormir? Não durma demais quando você devia estar trabalhando. Não durma demais quando devia estar trabalhando. Quer ver o retrato? Vire o Salmo, chega em Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Espero que isso aqui não seja o retrato de ninguém que você conheça, hein? Provérbios capítulo 6, verso 9 até o 11.
Aí ele começa dizendo assim: ô trabalhador. É assim que ele diz? Como é que ele diz? Ô preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Eu já tive irmãos que eu atendi que vieram confessar todo tipo de pecado. Pecados assim, aqueles mais esquisitos que você já ouviu falar. Mas até hoje nunca veio um irmão me pedir uma oração assim, dizendo: pastor, ore por mim que eu sou preguiçoso. Nunca, 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 nunca. Olha Provérbios capítulo 10, verso 5. Provérbios capítulo 10, verso 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios capítulo 20, verso 13. Provérbios 20, verso de número 13. Não ames o sono para que não engordes. É assim que está escrito? Não. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Provérbios 26, verso 14. 26, 14. Com a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito, para lá e para cá, para lá e para cá. A porta não é assim. Com a porta se revolve nos seus gonzos. Como é que chama o negócio da porta? É dobradiço, não é assim? Para lá e para cá. Faça assim, para lá e para cá. Com a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Agora olha aqui Provérbios 19, verso 5. Provérbios 19, verso 15. Provérbios 19, 15. Diz assim: o preguiçoso mete a mão no prato. Não, esse é o 24. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. A preguiça faz cair em profundo sono. Ó, faça assim. 8 horas, fale comigo. 8 horas. 8 horas. Tá bom demais. Oito horas, Deus estabeleceu um terço para a gente. Tem gente que vai 12, tem gente que vai 15. Acorda, meu irmão, desperta, ó tu que dormes. Quando não é bom dormir, não durma demais quando devia estar trabalhando. A hora de se levantar e orar. Quando Jonas estava no barco, todo mundo estava lá, correndo para lá e para cá, cada um clamando. Aí encontra Jonas no porão do navio fazendo o quê? Dormindo. E o capitão do navio fala: levanta, clama seu Deus, que Deus é o seu. Era o único homem ali que conhecia o Deus verdadeiro, e no meio daquilo ele estava dormindo. Não era de paz, né? Estava dormindo porque estava fugindo. Era outra situação. Quando alguma coisa, algo tão importante, você precisa fazer, em primeiro lugar, você tem que, muitas vezes, nem é bom dormir, como está escrito aqui. Se você caiu na bobagem de ser fiador dos outros,
Você vai perder o sono. Olha o que está escrito aqui em Provérbios 6. Isso tira o sono, sabe? Outras vezes você faz negócios errados. Hoje é tão fácil, sabe? Comprar as coisas, fazer empréstimo, usar o cartão além do limite. São situações que acabam prendendo as pessoas e depois o que vai acontecer? A pessoa não consegue dormir. Olha o que está escrito aqui, Provérbios 6, de 1 a 5. Filho meu, se ficasse porfiador do teu companheiro e se te empenhasse ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Ou seja, determinadas situações têm que ser resolvidas. O tempo não vai resolver. E muitas vezes pessoas entram em confusão. Quantos são casados aqui, marido? Marido, faça assim. Ouça sua mulher. Fábio, ouça sua mulher. Quando é aquele negócio que você está querendo fazer, e ela diz assim, é bom você ouvir sua mulher. Fala para o seu irmão. Agora, ela tem que ter esse bom senso, e você tem que ter esse bom senso também de poder entendê-la assim. Quando algo importante precisa ser feito, você não pode ter uma insensibilidade espiritual, você precisa confiar no Senhor para despertar a você. Você precisa ter esse nível desse entendimento. Quando você já dormiu o suficiente e precisa acordar, olha o que está escrito, Isaías 50, o verso 4. Vamos ficar em pé, os músicos tomem seus lugares agora. Isaías capítulo 50, o verso de número 4. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Ele quer que você experimente isso. Confie no Senhor, Ele vai despertar você. Na hora dos perigos, quando tem perigo. Em Mateus capítulo 2, nada na nossa vida acontece por acaso. Ele vai despertar você. Em Mateus capítulo 2, verso 13 e 14. Mateus 2, 13 e 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que o avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Em sonho. Existe sonho e sonho. Mas quando o sonho é de Deus, você tem uma paz no seu coração. E vai testificar com você. No capítulo 1 de Mateus, você está com a Bíblia aberta, verso 24. O Senhor fala em sonho a José. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Ele acorda você, depois de trazer mensagens. Por isso a palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, levanta-te, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O sono, Deus estabeleceu. Nosso corpo físico, nossa alma, nossa mente, precisa do descanso.
1/3, 22 anos da minha vida, praticamente, eu passei dormindo. 1/3 da sua vida, você passa na cama. Mas nesse tempo que você está dormindo, Deus não dorme. Por isso, põe sua Bíblia no banco, dê a mão ao seu irmão, dê as mãos pelos corredores. E nesta manhã, nesse último domingo desse mês, Deus quer ministrar a sua vida. Desperta. Vamos dar nossas mãos. Levante a mão do irmão que está aí ao seu lado. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Já aconteceu com você? Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, podes me chamar. Já tô indo, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Só a aprendizagem quando a mudança de comportamento. Eu queria que nós lêssemos juntos esses pontos que eu mencionei. O primeiro, o sono é considerado uma bênção. Vamos falar juntos? O sono é considerado uma bênção. 2, se você não consegue dormir, ore. 3, algumas razões porque não se consegue dormir. Quando o Senhor quer falar com você, às vezes Deus permite isso para realizar
a sua vontade quando se está preocupado ou atribulado. Boas razões para não dormir, para orar desesperadamente, para se levantar cedo e orar, para trabalhar, cuidado para não ficar exausto. Quando não é bom dormir, não durma demais quando devia estar trabalhando. Ora para se levantar e orar. Quando algo importante precisa ser feito primeiro, dormir e a insensibilidade espiritual. Confiar no Senhor para despertar você, quando você já dormiu o suficiente e precisa acordar. Para fugir do perigo, Ele acorda você depois de lhe dar uma mensagem importante. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. O primeiro verso que eu li diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes. Esse dormir aqui é o dormir da indiferença. Levanta-te dentre os mortos, porque até termos Jesus na nossa vida, nós estamos mortos espiritualmente. Precisamos ter a vida, e Cristo vai esclarecer. Quem sabe você já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não entregou sua vida a Ele. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele e se afastou. Hoje é o dia da sua volta. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu já ouvi tantas vezes que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu já ouvi tantas vezes que eu sou um pecador e eu não posso salvar-me a mim mesmo. Eu já ouvi tantas vezes que eu preciso me arrepender dos meus pecados e me entregar ao Senhor. Mas hoje eu acordo, eu quero o Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei como um pródigo, eu também quero dizer: levantar-me-ei, levantar-me-ei. Eu não vou mais ficar dormindo, esperando as coisas acontecerem. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e vou pedir perdão, e tenho a bênção de saber que Ele vai me perdoar. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração por você agora. Por você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero orar por você. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que hoje entrega a sua vida a Ele, ou você que se reconcilia com Ele, eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Isso, eu estou vendo essas mãos erguidas. O coral vai cantar uma mensagem de confiança agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares e venham até aqui, porque eu quero orar agora por você. Este será o momento de Deus para a sua vida. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Todos em pé agora. É um momento de intercessão, de clamor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida. Como está a sua vida? Esta é a hora de Deus para você. Deixe o seu lugar. Pode vir. Pode vir. Esse é o momento do céu para o seu coração. Esse é o momento de Deus para você. Deixe o seu lugar e venha. Seja um homem ou uma mulher. Esta é a hora de Deus para você. Quantos aqui estão despertos? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Deixe o seu lugar e venha.
Aleluia. Oh, aleluia. Vem. Eu confio em ti. És minha fortaleza. Eu confio em ti. Se o terror anjos estão ao meu redor. Não vou temer. Me responde quando clamo em tempo. Em todo tempo me responde. Se clamo, tu vens. Oh, 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 yeah. Pois eu vou estar sobre tuas asas. Se o terror no turno anjos estão.
Teus anjos estão não vou temer, confiamos em Teu nome santo, Senhor. Levantamos o Teu nome o mais alto. Eu confio em Ti, Senhor. Quando vocês falaram, Jesus entra na minha vida, Jesus, eu te tomo como meu Senhor e Salvador, crer é confiar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, selamos, ó Pai, essas vidas que hoje tomam essa decisão ao Teu lar. Quebramos delas todo o poder das trevas e ligamos cada uma delas com a Tua vida, para que a partir de hoje possam viver a vida do Senhor. Colocamos cada uma no Teu coração, em Teu precioso nome. Amém. Você não vai sentir nada do lado de fora, mas todo mundo de você agora mudou. Tudo é tão diferente. Até uma nova família você vai ter. Uma família de irmãos que amam vocês, e vocês podem contar com essa família, a família de Deus.